reino de Deus, sua ordem e justiça. Mateus capítulo 3, no verso 13 ao 15, do verso 13 ao 15, diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João o Batista, né? Junto do Jordão, para quê? Para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado, e o Senhor vem ser batizado por mim? Isso pareceu totalmente sem lógica para João, sem nexo, algo que não fazia sentido para ele, porque o batismo é para arrependimento do pecador, mas João olha para Jesus e vê santidade, olha para si próprio, vê pecado. Então ele diz: o mais santo é que tem que batizar o pecador. Essa foi a lógica de João, foi isso que ele pensou. Verso 15: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir o que, irmãos? Toda a justiça. É importante, eu deixei de novo em negrito, porque eu preciso que você relembre disso, mesmo quem já me ouviu falar tantas e tantas vezes. Jesus chama a atenção de João dizendo: nos convém, nos é conveniente que cumpramos toda a justiça. E aqui eu deixei bem destacado para você, né? João permitiu, deixei destacado, né? A justiça ou a legalidade. Legalidade no sentido de leis. Jesus está dizendo a João: João, nós temos que cumprir a lei de Deus. E logo que Jesus invoca a lei de Deus, João permite, porque João então percebe: eu não mereço a posição que estou agora, de batizar o Filho de Deus, mas eu comecei o ministério primeiro, eu fui consagrado primeiro, eu fui enviado primeiro. Então, mesmo eu sendo inferior a ele, a autoridade de Deus está comigo aqui agora. E se ele está se submetendo, não está se submetendo a João, homem, carne, está se submetendo à autoridade de Deus que João agora carrega. É disso que fala, irmãos. Você está entendendo? Você está compreendendo? De certa maneira, é como se Jesus precisasse passar pelo crivo do cajado de João, para depois disso, depois de ser batizado por João, ser liberado por João, porque nem todos percebem que João liberou Jesus, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João percebe, porque foi claro, irmãos, a manifestação da Trindade. Logo que Jesus, o Filho, desce às águas e sai das águas, a palavra santa de Deus nos diz que o Espírito Santo, em forma corpórea, como uma pomba, desce sobre ele. E no mesmo instante, se ouve do céu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém? Amém? Os três ali como testemunha do que estava acontecendo. Três testemunhas. Guarde isso, que as próximas semanas isso vai ser importante. As três testemunharam. Os três testemunharam. E João então percebe. E João então diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Porque antes João estava pregando, João estava dizendo: olha, eu estou batizando com água, mas vem aí outro, do qual eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará com quê?
com o Espírito Santo e com fogo. João sabia que o ministério dele era transitório. João sabia que ele estava apenas preparando o caminho do Senhor, e quando o Senhor vem até ele, então ele reconhece. Mas mesmo assim, a justiça, a legalidade precisa ser cumprida. Você consegue entender isso? Amém? Por que, pastor, tem que falar sobre isso? Porque o reino de Deus, ele se processa com ordem e justiça. Nunca podemos esquecer disso. Fora disso, estaremos ilegais no reino de Deus. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Por essa razão é que somos gratos a Deus, porque é bem claro para nós que não merecíamos estar aqui. Não merecíamos. Como assim, pastor? Esse é o lugar onde somente os sacerdotes poderiam entrar, e o sumo sacerdote uma vez ao ano, e ele então rasgou o véu da separação, nos permitindo ter acesso direto ao Pai, direto a Deus, através de Jesus. Mas para fazer isso, nós precisamos estar legalizados no reino de Deus, através da sua palavra, através do sacrifício de Cristo. Diga graças a Deus. Irmãos, eu falei sobre justiça. Deixa eu falar um pouco rapidamente sobre essas duas partes, né? A hierarquia e a ordem, a organização. Vamos lá. João capítulo 13, verso 16, é o texto seguinte, que diz assim, João 13, 16. Na verdade vos digo, Jesus falando. O quê? Olha que coisa forte. Ele disse, na verdade. Toda vez que ele repetia isso, ele estava dizendo, essa é uma verdade plena. Essa é uma verdade que não cabe recurso. Isso aqui é uma lei estabelecida e ponto. É cláusula pétrea, não pode ser mudada. Ele disse, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor. Senhor aqui com S minúsculo fala de autoridade, não fala de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Fala de uma autoridade. Então o servo não é maior do que a autoridade a quem ele está ligado, a quem ele serve. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus está agora explicando aos seus discípulos o que ele já entendia lá no batismo. Era sobre isso que ele estava falando. Era sobre isso. Eu preciso me submeter. Eu preciso aceitar a ordem de Deus, a hierarquia de Deus, independentemente de quem tem mais, de quem pode mais. Isso não importa. Importa quem Deus chama. Amém? É escolha exclusiva de Deus quem Ele chama, quem Ele consagra. Não podemos mudar isso. Diga graças a Deus. Isso fala da hierarquia. Amém? Está claro para você? O servo não é maior do que o seu Senhor. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. Note que não fala da grandeza de um ou do outro. Fala da posição que ocupam. Da posição que ocupam. Entenderam isso? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Vamos falar um pouquinho sobre a organização. João também, capítulo 14, verso 12. Novamente Jesus usa essa mesma expressão. Na verdade vos digo. O quê? Aquele que crê em mim também fará o quê? As obras que eu faço. Faz igual. Se você crê, faz igual. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai.
se nós compararmos esses dois versículos, o que podemos entender daí? Então entenda, ele é servo, mas ele pode fazer mais do que o seu senhor. Ele é enviado, ele pode fazer muito mais do que aquele que o enviou. Deu para entender? Vamos ler novamente? Vamos lá. Quem crê em mim é o servo, ou não? Quem crê em mim fará o quê? As obras que eu faço. Ora, não há contradição alguma quando nós dizemos que todo servo de Jesus foi enviado para fazer a obra. Você concorda? Existe um tal de ide pelo mundo? Tem isso. Somos enviados. Todos nós. Não sou eu sozinho, não. Todos nós somos enviados. Tá? Você pode ter sido enviado só para a sua família. Você pode ter sido enviado para os seus amigos. Você pode ter sido enviado para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, para o seu continente, para o mundo. Você pode ter sido enviado para o seu trabalho, seu emprego, ser boca de Deus ali. Ter sido enviado para os seus colegas de faculdade ou de escola. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Deus nunca dá, anote. Deus nunca dá talentos, dons, para que o nome de alguém seja exaltado. Nunca. Quem toma essa glória para si e acha que é sua, está cometendo um erro gravíssimo e um pecado. Porque ele disse: a minha glória eu não darei a outrem, e não darei a ninguém. A minha glória é minha. Amém? Vamos entender isso. Eu sou enviado. Vem cá, pastor Manuel. Está aqui, pastor Manuel, meu auxiliar direto. Eu digo assim: Manuel, eu vou abrir uma igreja de uma cidade aí. Não. Cidade dele, né? Não quer nada, né? Na distância, né? Olha os cabelos brancos aqui, tá? Parnamirim, é mais perto, mas mais duro. Vai, Parnamirim. Perto de mamãe. Ué, se pode a coisa dessa? Abre uma igreja lá em São Paulo, no Ponta Egito, todo dia mamãe vai levar o lanche. Parnamirim. Vai lá, pastor, você vai abrir a igreja em Parnamirim. Aí ele vai. Um ano depois, a igreja que ele foi ser missionário está maior do que esta, em número de membros, de obreiros, de recursos. O que isso quer dizer? É aí onde muitos se perdem. Muitos. Porque ao fazer mais, muitos se acham maiores. Diz pro teu irmão: sabe de nada. E nem é inocente. Sabe de nada. Meu filho, Jesus disse, isso está na lei. Em verdade, sabe, é fundamento. O servo, ele pode fazer mais, pode fazer igual. Interessante que ele não disse que não pode fazer menos. Menos não pode. Menos não está aqui não, está igual e mais, não tá? Você notou isso? Fará o quê? As mesmas obras e maiores. Menos vai para a peia. Não pode não, tá? Aí o pastor Manuel tá lá, faz mais. Se ele é um homem de Deus, certo? E a gente só sabe disso depois da prova. Antes da prova a gente só acha. A gente acha que é. Depois da prova a gente tem certeza. Passou pela prova? Foi aprovado. Se foi aprovado, então nota 10, é certeza. Se ele é um homem de Deus, qual vai ser o sentimento dele?
Irmão, essa igreja pode crescer 10 vezes mais do que agora. Já está maior. Pode crescer 10 vezes. Mas o meu pastor é o meu pastor. Amém? Ele não mede obras. Porque Jesus disse, pode, está liberado, pode fazer igual, se crer. Pode fazer igual e pode fazer mais. Mas nunca será maior. Amém? Por isso que eu sempre chamo o meu pastor de meu pastor. E ele já disse, não precisa não, mas eu chamo. Amém? E posso dizer que em muitas coisas já fiz um pouquinho mais do que ele. Mas toda vez que ele fala comigo, eu digo, senhor chefe. Eu chamo ele chefe. Ele nunca pediu, mas eu sempre chamei ele. Sim, senhor chefe. Sabe por quê? Porque esse princípio eu entendi. O que eu faço continua sendo para a glória de Deus, não para mim. Então não importa quanto eu cresça, não importa, a glória continua sendo para Deus. Mas a minha condição é que Jesus disse: o servo não é. Olha, que ele nem fala não será, ele já diz agora, não é. Ele não é maior do que o seu Senhor. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. Ao fazer isso, Jesus coloca ordem no reino. Ordem, dizendo: você nunca vai chegar, nunca, ao patamar dos anteriores, mesmo fazendo mais. Por quê, pastor? Porque a glória sempre vai ser de Deus, não é deles, não é essa disputa. Então esquece eles, esquece. Você continua fazendo para Deus. Tá certo? Deu para entender isso? É para Deus. Deu para entender, irmãos? É para Deus.